a queixa, geralmente, sobre a insônia, é a dificuldade de dormir, né? Vira para cá, vira para lá e não consegue dormir e os pensamentos vão ficando acelerados, né? E aí pode causar uma situação mais de insegurança, de a tentativa de dormir pode gerar uma ansiedade, né? Então, geralmente a queixa é essa, né? Não consigo dormir, só peguei no sono quando já era a hora de acordar, ou não consegui dormir o dia todo. E o sintoma que geralmente as pessoas vêm para a gente, né, vêm discutir com a gente, é a ansiedade. Eu acho que tem um cansaço, né? Você já acorda cansado, né? Irritado, porque na verdade você não descansou o suficiente que você deveria, né, aproveitar o horário do sono, que é um horário de relaxamento, mas também é um horário dos sonhos, né? Então, o que na verdade a gente vai estimulando inconscientemente questões que muitas vezes depois a gente vai se auto-questionar, se auto-rever. Então, também tem uma questão psíquica importante. Na perspectiva da terapia ocupacional, a gente vai analisar como é que a pessoa está cuidando da sua própria rotina, né? Quando eu estou falando rotina, eu estou falando das várias tarefas ou várias atividades que a gente faz no dia a dia. Então, se eu pegar um dia, né? Eu pergunto para a pessoa, qual é o dia que você quer analisar? Então, a pessoa me vai falar o dia. Então, desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir, quais são as tarefas, as atividades que ela faz. E por que ela faz, como ela faz, por que ela faz e que sentido tem para ela essas atividades. Então, toda essa análise que a gente chama do mapa ocupacional, a gente vai investigar, né? Porque na hora que você vai dormir, você volta, né, para o cenário do seu dia. Eu gosto muito do Boal, quando ele fala que todos nós somos artistas, porque toda a nossa vida é de cenário, né? Se eu falo, lembre o seu café da manhã, como é que foi? Você monta um cenário, você tem um cenário, né? Que a gente trabalhar também nessa abordagem no psicodrama. Então, conforme a rotina que o sujeito coloca e conforme que ele se coloca nessa rotina, como que ele constrói essa rotina do dia a dia, né? Quando ele vai dormir, isso pode estar sendo um peso, né? Ai, não fiz tudo que eu precisava. Ai, eu vou fazer um mapa, né? Um roteiro para eu linkar o que eu tenho que fazer, o que eu deixei de fazer. Uma outra questão que eu acho importante a gente pensar sobre o trabalho, tem um filósofo coreano, Chul Hao, que ele vai falar que hoje, né, a nossa exigência é como se eu fosse chefe de mim mesmo, né? Então, tem uma exigência que eu seja ótimo em tudo, né? Então, isso vai causando uma situação que é a sociedade do cansaço. A gente está sempre cansado, porque a gente está sempre devendo alguma coisa, né? E essa exigência vai cobrando da gente determinados sintomas, né? Que a gente não é capaz, nenhum ser humano é capaz, né? Mas uma sociedade em que o trabalho e as condições de trabalho estão sendo cada vez mais prejudicadas, né? Então, uma exigência quase sobre-humana que a gente seja ótimo em tudo, né? Faz com que também a gente adoeça, com certeza. Não é só uma coisa pessoal, também tem uma coisa externa, né? O mundo externo que vai atropelando a nossa vida. A tela, né? Quanto que a gente está preso na tela, né? E a tela, você vai estar em contato com inúmeras informações, então seu pensamento vai estar mais acelerado, né? Então, se distanciar da tela é uma questão fundamental, não é? Porque a gente fica com inúmeros conhecimentos, vamos dizer assim, inúteis, não é? Porque você fica sabendo de inúmeras coisas que não faz parte da tua vida e nem te interessa, né? Então, acho que isso é a primeira questão, né? Se distancie da tela. Para as crianças, isso é fundamental, porque hoje as crianças dizem que tem falta de atenção, mas elas ficam horas nas telas, né? Então, o foco, a gente fica com foco em algumas áreas que são desnecessárias para a gente, né? Por isso que a gente fala bastante de arte e cultura.
Então, você encontrar com outro colega, você ir para uma visita num museu, você assistir um filme, você ir ao cinema, esses novos rituais que podem ser novos hábitos, criar novos hábitos, vai te ajudar. Outra coisa, não faça lista do que você tem que fazer. O que você tem que fazer depende do teu corpo, né? E da tua mente, vamos dizer assim, né? Do seu estado de ânimos. Não tem uma obrigação que todo dia a gente está do mesmo jeito. Por isso, né, que Freud estudou psicanálise. Cada dia o nosso pensamento, o nosso estado de humor está de um jeito. Então, assim, a minha exigência para esse dia pode ser aquilo que eu consigo fazer, e o que eu consigo fazer, alguma coisa tem que me dar prazer. Né? A felicidade tem que estar dentro de mim em algum momento, seja ouvindo uma música, seja fazendo um relaxamento, seja escutando um hino, não sei. Né? Para cada pessoa, ela precisa olhar para isso. Agora, o que eu vou me distrair? Vou distrair no sentido do prazer mesmo, que me dá prazer. Então, eu estou falando das coisas concretas. Um livro é diferente de eu ler um texto pelo celular e eu pegar um livro, né? Um livro do lado da minha cama. Estou falando da nossa relação concreta com as coisas concretas da vida. Né? Eu acho que isso pode ser você criando hábitos de relação com as questões do mundo, né? Com as questões da natureza. Primeiro, eu acho que é fazer uma autoanálise, né? Mas assim, será que estou precisando de ajuda? Né? Se for pela terapia ocupacional, é a gente fazer essa análise do que está pesado na vida. Né? Então, não é necessariamente só uma análise na perspectiva da saúde mental, mas uma análise na perspectiva da minha rotina de vida. O que eu coloco no meu dia a dia que cabe ou não. Né? Porque eu tenho 24 horas no dia, só que eu preciso dormir quantas horas? Né? Tem uma margem, no mínimo o adulto possa dormir 8 horas, enfim, mas o meu organismo precisa de quantas horas? Então, quando eu vou fazendo o mapa ocupacional, eu vou direcionando, né, quais são os picos de maior dificuldade. Né? Então, eu acho que a pessoa precisa olhar para isso, né? Olhar assim, como é que ela está organizando o dia a dia? O que ela coloca a mais? Às vezes a gente coloca assim, a pessoa estuda de manhã, trabalha no período da tarde, às vezes vai até a noite, e ela deixa para estudar, por exemplo, no final da noite, ou no final de semana. Só que também, né, na vida a gente também precisa da diversão, da distração, de estar com os outros, né, de estar em família, né, de estar com os amigos. Então, como é que a sua rotina, né, como é que você está organizando essa sua rotina? Então, essa possibilidade de você olhar para isso, né, você pode ir amenizando as possibilidades das exigências. Né? O que eu estou me exigindo mais? Né? Não ficar com os meus amigos ou só ficar com os meus amigos? Né? Então, acho que essa autoanálise ajuda. Agora, se não consegue, eu acho que poderia buscar uma ajuda profissional, né? Mesmo para ajudar a fazer essa avaliação aí, para poder a pessoa também olhar como é que ela está organizando no dia a dia. Uniso, saúde.